Olá, olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esta live, a este projeto que eu vou iniciar semanalmente, que é produzir lives jornalísticas e trazer sempre um tema holístico, um tema de espiritualidade, um tema de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Então, eu quero convidar para estar comigo aqui uma querida amiga, companheira de jornada que eu conheci aqui em Portugal e que nós nos reencontramos e ali nossa energia vibrou muito junto, que é a Xanda Bard, que está lá da casa dela, em Espinhos. Né? Xanda, bem-vinda, entra aí na nossa live. Oi, oi. Olá. Bem-vinda, Xanda, que alegria tê-la aqui comigo neste projeto. Sabes que não foi à toa te escolher para esse início, né? Na verdade, nesse tempo de quarentena, agora nós conversamos bastante, né? Conversamos bastante, partilhamos as impressões, as sensações, as inquietações que estavam acontecendo conosco durante este tempo, né? Que foi muito forte, esse tempo de recolhimento, que ainda está, né? Mas naquele início, naquele boom ali, foi muito forte porque nos chamou obrigatoriamente para dentro de nós, para dentro das nossas casas, e dentro das nossas casas não foi só uma questão física, foi dentro desta casa aqui também, né? E aí nós vivenciamos muita coisa. E foi daí que este projeto se fortaleceu, né? Se fortificou e decidimos então iniciar estas lives semanalmente, né? E tu és a primeira desta live para falar Uma honra. sobre essa experiência do despertar, né? Mas antes, vamos fazer um momento de conexão, de reconexão, né? Então seja bem-vindo, bem-vinda quem está conosco, quem está a entrar nesta live aqui do Brasil, daqui de Portugal. Então eu te convido para nós nos reconectarmos aqui por este maravilhoso canal que é a internet, né? Que parece que nos distancia, mas agora, neste momento que nós vivemos mundialmente, nos deu a consciência de quanto ela pode nos aproximar, né? E quase que ter uma experiência, uma sensação que presencial, porque o que conta é a energia, é a vibração, né? A matéria está distante, o corpo geograficamente está distante, mas olha, a energia, a vibração estão ali juntas. E eu acredito que ela perpassa por essas ondas aí cibernéticas da internet. E assim nós temos vivido muitas experiências de cursos, de grupos, de lives, né? Pronto. Então, quem está aí da sua casa, do seu local, então vamos nos conectar, quem estiver sentado ou deitado a ver esta live. Então, tenta acalmar a sua respiração, se puder fechar os olhos. Vamos fazer 3 grandes respirações para nós nos conectarmos com o nosso aqui e agora, com este corpo. Mais uma vez. Em cada respiração, nós vamos nos conectando com a Mãe Terra, reconectando com o Pai Universo, e vamos centrar a nossa atenção da mente bem no centro do nosso coração, no centro do nosso peito, no nosso chakra do coração, para que nós possamos realizar esta live reconectados nesta trindade, que é a Mãe Terra, o Pai Universo e o chakra do coração. E assim a gente sente a vibração de cada um que está aqui presente conosco, seja do lugar que estiver, vai estar aqui conosco nesta mesma intenção, nesta mesma energia. E assim é. Então, gratidão por todos que estão aqui. Xanda, gratidão. Vamos começar então essa live. Vamos falar um pouco sobre o despertar. Mas antes disso, eu quero falar um pouco desse dia primeiro, né? Então, eu escolhi propositalmente nós iniciarmos esta live neste dia 1º de maio, na força do número 1. Então, até deixei aqui o mago,
que é este arquétipo, né, da nossa alma criadora, né, da nossa alma de iniciativa, desta nossa alma que é alquimista, que tem todas as ferramentas na mesa, que está preparada, que veio preparada, que veio com uma missão, né, que veio com um propósito. E aí, ao descobrirmos essas ferramentas, os instrumentos que estão cada vez mais disponíveis para nós neste universo, e nós vamos recordando, nos lembrando, né, desta missão que viemos realizar aqui neste mundo, nós temos esse poder desta alma de ser alquimista, né, de criar, né, de fazer acontecer, de iniciar os caminhos, de iniciar as jornadas. Então, nós iniciamos esta live na força do mago, todos nós magos, magas, né, nesse sentido. Então, bruxas e bruxinhas. Bruxas, né, alquimistas e alquimistas. Assim iniciamos esta live. Muito bom. Então, Xanda, bem-vinda. Então, fala um pouco de ti, o que é que tu muito faz? Grata. Primeiro, eu quero, enfim, agradecer essa oportunidade, né? E, de alguma forma, me sinto muito parte disso também, desde o momento em que eu chamei o Fabiano para me ajudar com o meu projeto, né? E a gente se conectou, como ele falou. Então, eu me sinto muito parte dessa construção que ele também fez na história dele agora, nesses dias, né, de quarentena, que tanta coisa mudou na vida da gente, tantas novas visões, né? Caíram como um piano na nossa cabeça e fizeram com que a gente, até quem sabe, tomasse outros rumos dentro do que a gente faz mesmo. Mas uma sincronicidade muito legal que eu me dei conta agora, que eu puxei essa carta, lembra? Lembra, antes de nós iniciarmos, né? 2 mais 8. 18. Oh, 10. 10. 10 chega ao número 1. Muito bem, então a força do 1 mesmo, nessa força criadora, né? Nessa força que revela, que é a potência, que faz as coisas acontecerem. Xanda, fala rapidamente o que tu fazes nesse campo do despertar. Conta um pouco o teu fazer deste campo holístico. Eu sou a mulher dos 7 instrumentos, né? Eu preciso fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A minha cabeça é um turbilhão de ideias e criatividade. E eu trabalho tudo que eu penso para fazer, eu boto muito entusiasmo. Quando eu não sinto que meu coração vibra, eu já nem piso naquele terreno e não dou continuidade. Então, ultimamente, como ele tem vibrado para tudo que eu penso, eu estou virada numa pessoa que faz muitas coisas. De certa forma, tudo voltado para o desenvolvimento pessoal. Eu tenho uma história de desenvolvimento pessoal muito recente, assim, quer dizer, recente não, porque a gente já nasce em desenvolvimento pessoal, mas as primeiras visões desse despertar começaram há 12 anos atrás, né? Um pouco antes de engravidar da minha primeira filha. E hoje eu já me sinto um pouco mais encaminhada e direcionada verdadeiramente para o que eu gosto de fazer, porque nesses 12 anos eu voltei para a minha grande paixão, que era os cavalos. E aí foi onde tudo começou. A minha história com cavalos. Antes de dar continuidade, contar, porque a proposta desta live jornalística é trazer esse formato do jornalismo, que é trazer um perfil. Um perfil, uma memória de alguém, né? Antes de tu trazeres a tua experiência, a tua história nesse campo do despertar, vamos falar um pouco, trocar um pouco o que é o despertar para a gente. Não é acordar pela manhã, né? Não é o despertar do acordar pela manhã, mas o significado da palavra despertar espiritual, o despertar para o desenvolvimento pessoal, o despertar para dentro de nós. Fala um pouco a tua concepção. O que é o despertar para ti? Nossa, o despertar é um processo lento, né? E de muitas tomadas de consciência, num sentido de uma busca por um propósito, né? Antes de chegar nessa busca do propósito, que eu acho que é aqui que muitas pessoas acabam se perdendo, de achar que já tem que ir direto para um propósito, sem antes perceber quem é. Uhum. Então, tem um caminho que esse despertar precisa tecnicamente ser cumprido, no meu ponto de vista, que foi como aconteceu comigo, que é primeiramente uma construção do quem sou. Então, foi uma construção de identidade. Num primeiro momento, que eu achava que eu era desperta, eu estava muito focada em realizar sonho, em buscar uma construção com um propósito, né? Tudo aquilo que nos falam sempre, mas tem que ter um propósito, tem que ter um propósito. E a gente acaba indo atrás dos propósitos
e muitas vezes acaba tomando caminhos errados, porque não se conheceu ainda, não se percebeu se aquilo faz sentido verdadeiramente. É aquela velha história, né? A gente tem o que a gente quer para a gente, mas a gente tem o que Deus quer para a gente. E ter que achar um meio termo entre esses dois caminhos, né? Para a gente poder estar fazendo escolhas assertivas. Então, para mim, o despertar são escolhas assertivas que mesclam um pouquinho de clareza enfim, e mais sabedoria de quem eu sou, o que eu tenho que fazer com o que eu sei. Sim, e tu sabes que foi exatamente esta a minha tomada de consciência também, agora recentemente, na verdade, nesse caminho meu do despertar, dessa busca, dessa jornada que eu já vim desde criança, essa inquietude que a minha alma tem de buscar as coisas da espiritualidade, sabe? E no caminho sempre tentei fugir, sempre tentei ir para outros lados, mas nunca teve jeito. Mas o que eu quero falar é que essa consciência de que o despertar para a espiritualidade, o despertar para este nosso encontro com o nosso eu superior, de reconhecer o nosso poder do eu sou, é imprescindível passar pelo autoconhecimento, sabe? Isso para mim foi uma grande sacada, assim. Não dá, e aí para mim foi lindo isso, viver a espiritualidade a partir de cada caminho que cada um escolhe, tem que estar ali perpassada por um processo de desenvolvimento pessoal. Sem sombra de dúvida. E tu trabalhas com isso, tu és coach, né? Tu és PNL, como nós podemos juntar essas duas coisas? Desenvolvimento pessoal e espiritualidade é um boom na nossa vida, né? Com certeza. E eu tenho mesmo um grande despertar e um grande norte nesse despertar, que foi o processo como eu iniciei aqui em Portugal a minha vida, né? Junto com a Alken, eu sou coach da Alken, trabalho com o Luiz Fernando. Eu tenho mesmo, o meu grande, maior insight foi promovido por estar trabalhando em conjunto com ele, que é da área de coaching e PNL, que, nossa, acho fundamental mesmo na verdade, explorar esse universo interno de quais são os nossos, enfim, os nossos bloqueios, os nossos limites em relação aos medos de avançar na vida. Então, aqui a gente consegue construir, dentro do coach e do PNL, eu consegui construir uma visão melhor sobre quem eu realmente sou, para só então conseguir chegar num processo mais espiritualizado. Porque antigamente eu tinha uma visão um pouco mais, digamos assim, superficial a respeito do que é espiritualidade, porque eu me sentia espiritualizada, eu me via um ser espiritualizado, eu tinha uma descendência, tenho uma descendência do espiritismo lá no Brasil, né, da área de Kardec, mãe, enfim, tias e tios envolvidos sempre com algum trabalho dentro de algum centro espírita. E eu não me sentia fazendo muito parte desse universo, mas eu percebia. Mas só pelo fato de eu perceber o que acontecia, eu já achava que eu já sabia. Mas eu precisei quebrar tabus, precisei quebrar paradigmas, precisei fazer uma reviravolta na vida até conhecer o coaching. E foi através do coaching, então, que foi a primeira ferramenta que fez, assim, um boom na minha vida, como, ok, quem tu és, então, e o que tu é capaz de fazer? O que tu é capaz de construir? O que tu é capaz de desenhar na tua vida, de projetar e fazer concretizar? E aí, então, o caminho começa a partir dessa primeira tomada de consciência de quem eu sou e o que eu quero fazer, né? O que eu posso fazer com aquilo que eu sei. E esse despertar tem a ver com essa história da vida da gente. Daí, o que eu vou fazer com tudo isso que me aconteceu? Isso. Agora, mesmo antes de ter tomado essa consciência de juntar também, né, como a minha, eu tenho feito isso nos últimos tempos, o desenvolvimento pessoal e o caminho da espiritualidade, como é que foi esse teu despertar? Quando é que começou a inquietar esta tua alma e tu começaste a ser essa buscadora pelas coisas holísticas, pelas coisas da espiritualidade, por todo este universo que hoje tu tens, que é um leque de instrumentos, de técnicas que ajudam-te, né, e tu também levas para outras pessoas que tu atendes. Conta um pouco, resumidamente, como é que foi a tua história do despertar. Eu costumo dizer que todos nós temos desafios pessoais, né, histórias de vida que não são fáceis. Alguns de nós têm mais habilidades e mais recursos e mais ferramentas pelo seu modelo de mundo, pelo seu meio ambiente, de passar por desafios que outras pessoas passam igual, mas não com as mesmas ferramentas, não conseguem superar da mesma forma. E eu considero que eu tive, assim,
esse emaranhamento de histórias entre fase adulta, jovem, e o meu processo de ser mãe, propriamente, que eu fui mãe um pouco tarde, 35 anos, nasceu minha primeira filha. Então, foi um período, assim, da fase adulta até a fase de ser mãe, onde eu tive os maiores desafios da minha vida. Morreram meus pais, tivemos envolvimento também com doença, eu acabei querendo ir embora do mundo, e aquela história que todo mundo, talvez, ou uma grande parte de pessoas, muitas vezes, quando se revoltam com luto, né, não sabem o que fazer. Foi o meu caso, eu tive uma revolta aqui com Deus tremenda, de por que tiraram meus pais. Eu já tinha 28 anos quando eles morreram. Então, inicia uma fase muito difícil na minha vida, que durou em torno de 7, 8 anos, que é sempre aquele ciclo, né, que a gente fala, ciclos, a vida é cíclica de 7 em 7 anos, e foi bem o tempo que durou, até que eu resolvi parar com toda a loucurada que eu me emaranhava sem querer, de relacionamentos, de caminhos mal escolhidos, né, até que eu resolvi dar um basta naquele processo e dizer, pronto, eu agora quero ser mãe. Eu acho que é um pouco natural também das pessoas que não conseguem se desvencilhar assim, das suas questões mais dramáticas, procurar na maternidade uma âncora para a vida parar. E foi um processo que eu fiz. E, de uma certa forma, num primeiro momento, foi bem desafiante estar trazendo essa ideia de que filho salva a vida da gente. E eu ainda fui ter 3 gravidezes, uma atrás da outra, e mantive um processo de, tipo, pronto, agora a vida está salva porque eu tenho 3 filhos. Então, logo adiante, aconteceu o quê? De eu estar novamente me sentindo infeliz, mesmo tendo 3 filhos. Então, inicia toda uma caminhada do despertar, propriamente dito, quando eu percebo que não tem salvação sem ser dentro da gente, que não tem como a gente depositar nem em mãe, nem em filho, né? Que foram as 2 grandes referências da minha vida de coisas que acabaram me complicando no decorrer desse caminho. Mas, de qualquer forma, ser mãe para ti faz parte do teu caminho de espiritualidade, faz parte do teu despertar. Sim. Né? Hoje faz. Eu precisei achar a constelação familiar, e aí foi quando eu caí na história dos cavalos também, que os cavalos voltaram para a minha vida. Foi muito legal essa parte da minha história. Eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa com cavalo, porque eu sempre fui apaixonada por cavalos. E eu já tinha as crianças e resolvi comprar um cavalo. Eu já tinha 40 anos, resolvi comprar um cavalo. Eu digo, não, pela primeira vez na vida eu vou ter um cavalo, porque eu amo cavalo e vou ter um cavalo. Então, eu ia para esse sítio brincar com as crianças montavam. E chegou um belo dia, eu precisei criar uma rentabilidade para poder continuar com o cavalo, porque não era fácil lidar com o cavalo. Então, eu comecei, em vez de levar os amiguinhos, a escola das crianças para brincar livremente, eu comecei a criar projetos que eu pudesse cobrar das pessoas um valorzinho, que não era muito, mas que me ajudava a sustentar o cavalo. Então, eu abri um primeiro negócio, assim, chama, e funciona até hoje, tem 5 anos já, Ecoterapia Celi. É o nome do estabelecimento, está lá no Brasil, lá em Viamão, onde eu tenho o Rincão do Velho Chico, que eu amo de paixão, as pessoas que me conhecem sabem que eu adoro ir para lá. Então, lá no Rincão do Velho Chico, em Viamão, foi criado esse projeto Celi, que era um meio de eu unir o que eu gostava de fazer com uma rentabilidade dos cavalos. E olha só que interessante, eu começamos a atender crianças de necessidade especial de desenvolvimento. Não era um centro de ecoterapia propriamente, era lazer com cavalos. Mas começamos a atender crianças com desenvolvimento especial, com necessidade de desenvolvimento especial. E então, ali foi a grande sacada do despertar. Foi quando eu comecei a perceber que eu me achava uma mãe louca. Eu me achava uma mãe louca porque eu tinha 3 filhos e eu não conseguia fazer uma unha, eu não conseguia arrumar um cabelo, eu não conseguia enfim, cumprir muito com horários de compromissos de trabalho, que igual eu nunca deixei de trabalhar autonomamente, e eu tinha um pouquinho de revolta com isso. Mas eu recebia as mães, Fabiano, dessas crianças que chegavam lá com crianças com necessidades especiais, tendo que ser carregadas no colo, crianças que às vezes nem falam, comem por sondinha, né? E eu via as mães de unha feita, de cabelo arrumado, maquiadas, felizes, e eu digo, não é possível, né?
essas mães que têm crianças assim que requer tantos cuidados diários, e não só cuidados diários, assim, de tudo, a dedicação inteira da vida, né, de uma criança grande, que já nem cabia no colo, às vezes elas tinham que carregar crianças de 8, 9 anos, né, e sempre bonitas, e ali me caiu, assim, como eu costumo dizer, um piano na cabeça. Eu digo, essas mães bonitas, felizes, animadas, e eu aqui com meus 3 filhos saudáveis, de desenvolvimentos normais, enlouquecida, não, tem alguma coisa errada. E aí começa toda uma história de buscar uma terapia com cavalos que pudesse me ajudar também. E aí eu fui achando a constelação familiar com cavalos no Paraná, lá em Curitiba. Cláudia Vassão foi uma pessoa também que chegou na minha vida para dizer que eu poderia ser mãe sem ser aprisionada nesse fator da salvação que eu achava que era. E aí eu comecei uma caminhada de libertação de tudo, né? Foi nesse sentido o meu despertar, foi bem bonito. E aí depois como é que tu conseguiste harmonizar isto, né? Ser mãe, Então, tu percebeste como uma missão, né? Porque não deixa de ser uma missão, faz parte agora, quando tu te olhas todas nessa caminhada, nessa jornada, o ser mãe foi teu primeiro começo, foi, né? É um ato espiritual ser mãe, imagina, né? foi, com E aí certeza. depois esse contato com os cavalos, que é bem diferente, e é bem místico, né? Tu fazer essa aproximação e uma caminhada espiritual no contato com o cavalo. Como é que tu harmonizaste isso? Então, os cavalos foi o seguinte, eu comecei a perceber que eles tinham algo também que eles me proporcionavam, porque eu botava as crianças para andar em cima dos cavalos e puxava os cavalos, e eu comecei a me harmonizar com aqueles movimentos, comecei a me sentir melhor, comecei a observar essas mães também, e fui trazendo uma série de consciências ali de que os cavalos eram possível trabalhar do solo. Foi quando eu achei esse trabalho com a Cláudia Vassão, que eu disse que era conversar com cavalos. Eu achava que o curso que eu fui fazer em Curitiba era para aprender a falar com cavalos, a se comunicar, que os cavalos falavam. E eu cheguei lá e dei de cara com meu primeiro grande imersão no desenvolvimento pessoal, porque o curso não era o que os cavalos falam, era o que eles poderiam falar sobre mim, o que eles diziam sobre mim. E, nossa, aquele curso foi fantástico, assim, foi um ano inteiro de curso e iniciou, então, essa paixão cada vez maior por estar me descobrindo o que os cavalos falavam de mim e percebendo aos poucos que eu poderia ser igual a professora, que eu poderia também estar sendo uma terapeuta para ajudar as pessoas a reconhecer o que os cavalos falam dela. E aí a história começa, eu começo a olhar para Portugal, foi nesse meio tempo que eu comecei a olhar para Portugal, comecei a olhar a vida aqui, né? Numa situação de tipo, quero ir embora de novo do mundo, quero ir para a Irlanda, eu dizia, eu quero ir para a Irlanda. E na época que entrou dentro da gente, né? E a gente eu já namorava o Fábio, que é meu atual parceiro de vida hoje, e ele disse, não, mas quem sabe, em vez antes de ir para a Irlanda, que vai ser tão difícil para as crianças, quem sabe a gente para em Portugal, porque tem a língua, que vai ser mais fácil das crianças falarem e tal. E eu, então tá, então vamos encarar Portugal. E aí eu vim para cá e aí o universo começa a fechar essa história quando eu marco uma viagem de turismo para Portugal, só um simples turismo para conhecer, para perceber se era um bom país para se morar, se eu poderia estar aqui. E quando eu percebo, eu estou querendo criar um vínculo com Portugal já nessa viagem. Eu digo, não, já que eu já vou a turismo, se eu criasse alguma coisa assim, achasse um curso para fazer já na área de terapia ou algo que eu pudesse já aproveitar como profissão, né? Então eu achei no Google um curso de coaching. Então eu cheguei dia 30 de maio em Portugal, e o curso iniciou no primeiro dia. Eu cheguei, tipo assim, de manhã no Porto, e o curso começava às 19 horas. Foi, tipo assim, descer do avião, dar tempo de ir no hotel, tomar um banho e ir para o curso. E eu consegui pegar essa formação da Alquem, que foi minha primeira formação de coach. Aí, pronto, no primeiro dia de aula também, a mesma história. Já o Luiz Fernando já me traz, assim, um pianão de novo na cabeça, porque a minha primeira questão, nunca me esqueço, eu chorei tanto. Minha primeira questão era que eu não era uma boa mãe. Ele começou a fazer algumas perguntas,
E eu digo, não, é porque eu acho que eu não sou uma boa mãe, pronto. Aí ele pegou, né? Ah, então... E começou a fazer perguntas de coaching. E no meio da sala, outras pessoas e tal, enfim, caiu um piano ali na minha cabeça quando ele conseguiu me mostrar também essa inversão de valores que eu tinha em relação ao quão boa mãe eu era. E pronto, iniciou uma caminhada linda dali. Eu já voltei nessa viagem de turismo, eu já voltei para Portugal, para o Brasil, para juntar minhas coisas da mudança, porque eu já voltei como coach da Alken. Naquele dia, eu decidi ser coach da Alken. E aí, voltei para o Brasil, juntei minhas coisas e caí aqui de volta em 3 meses, 4 meses, eu estava morando aqui. E vir para Portugal também faz parte da tua jornada, né? Desse caminho do despertar. Pois. Acredito que sim. Acredito que vir para a Europa, né? Eu tenho uma ligação muito grande com alguma coisa na Europa, muito mais ali nos países germânicos, Bélgica, talvez, ali para aquela história ali das. Como é que é o nome das. Eu andei investigando já, me fugiu. Batávia, Batavia, é ali pela Bélgica, essa região, um povo muito antigo. E fez uma sincronicidade no meu caminho com esse povo. Tua alma já passou por lá, com certeza, né? Oi? Tua alma já passou por lá. Sim, certo que sim. Essa recordação e essa saudade, né? Certo que sim. Eu vou te dizer como que é bem interessante. Com 15 anos, eu tinha um canal... Eu sou desenhista. Eu desenho. Eu passei... Maravilhosamente, os cavalos lindos também. Sim, só que com 15 anos eu parei de desenhar, porque eu era muito gótica. Os meus desenhos eram super góticos, eu desenhava coisas até bem macabras, assim. Eu desenhava o ermitão, o Senhor da Morte. Adorava desenhar o Senhor da Morte. Eu andava toda de preto. Isso foi uma adolescência bem revoltadinha, assim. E eu adorava ir para cemitério. Eu tinha uma coisa muito gótica comigo. Mas eu tinha uma linha de desenhos que eram umas janelas quebradas. Adorava desenhar uns vitrôs enormes, assim. Aquilo era quebrado, vidro quebrado. E sempre por trás das janelas tinha tempestade, tinham corvos e tinha o senhor esse com a foice na mão, que era o Senhor da Morte. Era uma escuridão, assim. Os meus desenhos eram assim, como se eu estivesse dentro da casa, olhando pela janela e tudo isso acontecendo lá fora. Um belo dia, esse canal fechou, não desenhei mais nada. E tinha sempre muita torre, sempre tinha muitas torres, assim, aquelas torres bem fininhas. E aí, o ano passado, eu fui à Bélgica fazer um trabalho lá. Fui a trabalho mesmo, visitar uma amiga. E passamos por uma cidade lá chamada Ghent. Fomos caminhar por Ghent. Quando entramos numa igreja, eu não me senti muito bem. Entrei naquela igreja super gótica, assim, também, já me deu um frio e eu estava esquisito que sair dali, mas não entendi nada. Passado uma semana depois, eu comecei a ter sonho com a tal do povo do Batavi, sonhando com o tal do povo do Batavi, e aí me caiu de novo uma ficha enorme. Eu fui procurar os meus desenhos, fui procurar esses desenhos, depois até vou publicar aqui para vocês verem. Eu fui procurar os desenhos que eu fazia quando eu tinha 15 anos e achei. E eu comparei com as fotos que eu tirei de Ghent. Eu tinha os desenhos iguais. São os movimentos da nossa alma, né? Parecidos com Ghent, na Bélgica. Esses registros, né, Sandra? Foi quando eu descobri que a minha história está por aqui mesmo, nessa região da Europa, aqui do lado de cá. E é interessante, não sei se tu percebes cada vez mais, isso está muito claro nesse novo tempo, nessa nova consciência, nessa nova terra que se aproxima, que já está energeticamente, que essas memórias que nós trazemos de alma, né, das nossas vidas e jornadas que já vimos aí, elas vão ficando mais lúcidas, né? Isso é um fato. E era isso que nós conversamos muito, né, durante essa quarentena. Exatamente. Quando nós falamos de despertar, isso está cada vez mais sereno, mais lúcido, mais claro para nós, assim, né? Pois. Mas olha só, eu quero fazer uma questão aqui, que é, quando nós falamos dessa consciência do despertar para a nossa missão, para o nosso propósito, para o que viemos fazer aqui nesta Terra, porque eu acredito que nós não viemos só trabalhar, comer, dormir e casar, enfim, quem tem função de casar, não é só isso. Seria muito depressivo viver assim, né? Eu acho isso. Eu acho, por isso que eu sou uma alma inquietante, assim, e eu busco conhecer muito, Xanda. E aí, por exemplo, diante da minha experiência, eu passei por muitas experiências, por muitas, né? Que é exatamente este começo, quando a gente é mais jovem, ou quando a gente se
cai a ficha para começar a despertar, a gente quer experimentar muitas coisas. Isso é bonito, isso faz parte, né? Por exemplo, eu, no início da minha juventude, nessa inquietude, nessa busca, nessa jornada, eu achava que eu tinha que ser padre. E aí eu fui estudar para ser padre. Quem me conhece sabe. Até que tu leva um jeitinho, né? Eu levei 5 anos. Falando com a mãozinha aqui, ó, parece. 5 anos no seminário, né? Porque eu achava que a minha jornada era esta, era ser um líder religioso, assim, né? Pronto, depois de discernir, achei que não era. E passei por muitos caminhos. E parece-me que às vezes nós estamos a errar, né? Mas não é, isso tudo faz parte, né? Não, isso tudo faz parte, tudo são experiências que hoje, neste momento, neste aqui e agora, são tudo soma, tudo se soma, e tudo é muito importante. Eu sou muito grato pelas experiências que eu fiz ao longo desse tempo até aqui, né? Ainda tenho uma jornada imensa pela frente, mas até o que eu fiz até agora, né? Então, pelo catolicismo, pelo espiritismo, que eu sempre admirei, já participei, assim, por esses caminhos de espiritualidade enquanto instituição, porque também tem outros caminhos que também nos levam à espiritualidade, né? E o que é interessante nesse caminhar é que quando a gente entra, quando a gente aceita, aí o universo ainda fala mais conosco, né? Aí a espiritualidade dá os sinais, que é que nem quando tu falaste, quando tu foste para os cavalos, que tu tinha as mãos das crianças autistas, e foi ali que foi naquele contato que a espiritualidade falou contigo, né? Porque não vai descer um ser aqui comigo e vai falar assim, não, são sinais, né? São sinais éticos. É isso que acontece. Comigo foi assim. De forma geral, sim, né? Acontece que assim a gente vê algumas pessoas que têm uma missão muito clara, que já chega aqui com essa missão, né? E sempre tem clareza. E outras pessoas não têm tanta clareza assim da sua missão e tipo, por algum motivo precisaram passar por tudo que passaram, entendeu? Para chegar. Mas uma coisa que eu tenho como verdade é que a gente acaba lá chegando, não adianta querer dar muita volta, a gente, mesmo que cegamente a gente tome caminhos errados, sempre tem alguma coisa que nos desvia e nos mostra de novo o caminho certo. E a única coisa que é mais complicado hoje em dia é assim, ó, vamos falar um pouquinho dessa quarentena agora, né? Vamos falar um pouquinho dessa atualidade. Então, vem muitas informações e desinformações, e as pessoas vão caindo num ciclo repetitivo de situações de medo, de preocupação e de insegurança. E como não tem muita facilidade, assim, dessa educação de desenvolvimento pessoal chegar na mente das pessoas, no coração das pessoas, se cria mesmo uma massa muito propícia a estar aqui nessa situação, né? Uhum. Só que igual, mesmo assim, eu acredito que há espaço para todos nesse despertar, apesar de que a gente ouve espiritualmente falando que é um momento que quem quer despertar agora tem que andar muito rápido, tem que vir muito rápido, porque também há essa facilitação de canais de luz, de comunicação, de intervenção, seja anímica. Intervenção anímica é aquele meu próprio canal que me traz informações sobre o que eu devo fazer. E outras comunicações, pessoas que recebem canais externos mesmo, com uma mediunidade mais ostensiva. Então, assim, todas essas frequências, todo esse processo quarentena, de entrar para dentro, de estar, assim, mais recolhido com o seu, foi uma grande oportunidade para muitas pessoas entrarem em contato com esse Eu Sou, com este canal de comunicação para achar o seu caminho. E eu acredito que muitas pessoas vão conseguir entrar nesse caminho e acompanhar, porque nós estamos passando uma transição planetária, e está havendo realmente algumas grandes mudanças e vai continuar havendo grandes mudanças no nosso planeta. E nós, seres humanos, precisamos nos equilibrar com essas mudanças, a começar pela aceitação, a começar pela tirar da gente a inquietude da vida. E tirar da gente a inquietude da vida significa botar os 2 pés no propósito. Gente, quando a gente bota os 2 pés no propósito, com foco, com direcionamento, não tem o que nos pare. O universo fica totalmente conspirando a favor.
Não tem teoria do contra, entendeu? As coisas vêm muito forte, vêm com muita ligação no teu caminho, para que tu sigas e tenha certeza que tu continua no caminho certo. Então, esse momento de introspecção dessa quarentena, deste entrar para dentro, muitas pessoas conseguiram perceber isso. Sim, eu fico feliz, chegando a vibrar o coração de saber que o universo é tão perfeito que até uma situação assim, né, mundial, traz a possibilidade das pessoas caírem nessa malha fina do despertar. É uma malha fina do despertar isso. E é isso que os espiritualistas, quem estuda mais isso, quem aprofunda, tem falado, trouxestes isso, né? Que agora é meio que assim, esse momento de despertar, de tu assumires o teu propósito, de tu perceberes a tua missão, o teu propósito, agora tem que ser muito rápido. Muito né? rápido. Porque o universo está pedindo, né? O mundo está pedindo, essa nova terra, essa nova consciência está a pedir para nós isto, né? Antigamente ainda se acordava assim tranquilo, né? Tem essa metáfora, né? Olha, acorda. Agora não, acorda aqui, o negócio está... Agora toma um balde d'água na cabeça, levanta para a vida, anda, porque não dá para parar. Essa sensação que eu tenho, por exemplo, fazer esse projeto aqui também faz parte desta missão, né? O que eu senti, né? Eu tinha que trazer histórias de vida, partilhar pessoas, usar esse canal maravilhoso que é a internet, né? Que aproxima as pessoas, e as histórias de vida, os testemunhos engajam, transformam, nós nos identificamos. Certamente. Né? Pessoas como nós, carne e osso, vivem e estão aí também, né? Para pensar essa época, agora eu escutei de muitas pessoas que estavam muito ansiosas, não conseguiam dormir, né? Eu dormi lá pelas 4 da manhã, e palpitação no corpo, tudo isso faz parte dessa nova consciência, né, Xanda? Então, momento, é uma nova consciência que ela traz direto sintomas físicos, né? Porque a gente tem um atraso físico, gente. A verdade é essa, nós temos um atraso físico de evolução. O ser humano, ao invés de continuar subindo, o próprio movimento tecnológico, né, fez isso aqui conosco. Nós andamos assim na rua. Opa, do lado de cá, andamos até curvados. Tu filma uma multidão, as pessoas andam olhando para o chão. Esse é um movimento muito involutivo, é um movimento dos primatas quando procuravam comida no chão. É o movimento do homem das cavernas curvado. Então, essa alta tecnologia, essa disponibilidade de que qualquer pessoa tem um telemóvel hoje, né? Em todas as classes sociais, tem alguns governos aí que, enfim, fazem questão de facilitar o acesso, né? É mesmo uma era das pessoas todos estarem voltados para esse movimento, e isso foi muito involutivo nos últimos 30 anos, nos últimos 40 anos do nosso planeta. O ser humano foi só indo para baixo. Então, o que acontece agora? Essas novas frequências, essas novas formas de sacudir, de despertar as pessoas com balde d'água na cabeça, traz também a possibilidade da pessoa perceber por si o novo movimento que ela tem que fazer. Gente, nós temos que fazer este movimento, largar um pouco de lado esse vício do telemóvel, de estar o tempo inteiro assim, e fazer esse movimento para a vida. O contato com a natureza. Gente, contato da natureza, a natureza nos traz algo que, nossa, quem aí acredita em seres de outros planetas, em outras vidas, OVNIs, tudo é a nossa natureza que move também o olhar desses outros seres para a gente aqui na Terra. A nossa natureza é riquíssima em energia, o nosso planeta é riquíssimo nessa energia que alimenta a todos nós. Só que o ser humano, que é o próprio habitante do planeta Terra, foi destruindo tudo isso. E há um interesse extraplanetário, galáctico, universal, de outros povos, outros seres que precisam disso aqui também para viver, que também se alimentam aqui. É uma fonte, o planeta Terra é uma fonte de energia geral. Então, é muito importante tem chegado essas ajudas para a gente nesse sentido, para o ser humano poder despertar e dar valor à sua própria casa, e dar mais contato com essa natureza. A natureza nos purifica, a natureza nos revigora, a natureza nos saúda com a sua própria fonte de saúde, né? Nós temos plantas, temos tudo na natureza que colabora com o nosso bem-estar. Sim, então, isso abre uma nova conexão que eu quero falar, que é o canal
que tu tens lá no Telegram. Sim. E aulas que tu realizas todas as quartas e domingo, né, que faz parte deste grupo, que é essa nova concepção da mediunidade na nova era. Exato. Né? Nós somos canais, nós temos consciência que nós somos canais, né, dessa conexão com a Mãe Terra, dessa conexão com o universo, dessa conexão do nosso eu superior, do eu sou que está dentro de nós, e nós sentimos tudo isso. Isso é uma mediunidade, no sentido mais que tem, e cada vez mais claro isso, né? É isso. Não dá para ficar mais guardada essas informações que nós recebemos. Nós temos que revelar sem medo, porque é o tempo agora. É o tempo de falar de espiritualidade, é o tempo de falar de bem-estar, é o tempo de nos reconhecer este novo ser humano holístico, esse novo ser humano integral, né? Fala um pouco do teu canal, convida a turma aqui para participar, quem quiser estudar sobre isso, aprofundar. É isso. Eu tô com um canal que tá dando, assim, eu tô tão feliz com esse canal. Eu, enfim, me veio também essa... Eu costumo dizer que quando a gente bota os dois pés no propósito, as ferramentas chegam a gente. Então, me veio, assim, também como uma dádiva, esse mediunidade na nova era, porque mediunidade, gente, é comunicação. É pura comunicação. É tu poder intermediar o que tu crias aqui dentro dos teus pensamentos, através das tuas emoções, e poder intermediar isso para que outras pessoas acessem essas informações também. Ou seja, eu crio uma comunicação dos meus pensamentos para o exterior, ou eu recebo também algum tipo de comunicação por um canal e também passo. Então, desmistificar, quebrar esse paradigma da mediunidade, é poder perceber que na nova era nós vamos precisar dessa comunicação, nós vamos precisar passar aquilo que a gente sabe. E o canal foi criado para isso, para que eu possa partilhar com esse grupo de pessoas que estão seguindo regularmente o canal, e é aberto a todo mundo, fica no... Posso falar aqui? Sim, claro, por favor. Eu geralmente, são quartas às 15 horas e domingos às 20 horas. Há 5 minutos antes de abrir a sala, eu deixo o link da sala do Zoom, que é uma sala privada no Zoom, para a gente ter bastante tempo livre lá dentro. Eu deixo o link do Zoom no canal do Almas Aladas, tudo com 2 L's, Almas 2 L's, Aladas 2 L's. Esse link fica ali no Telegram. Quem tem Telegram ali, acessa, se inscreve lá no canal da Almas Aladas e vai ter disponibilidade desse link aí para poder acessar a sala. Falamos de temas diversos, muito bons, né, Fabiano? Fabiano já participou aqui, desde áreas da própria base da espiritualidade, né? A espiritualidade, ela é uma junção de filosofia, teologia, teosofia, budismo, cristianismo, tudo isso que tu pode entender como religiões, que a gente tira um pouquinho de cada, porque mora a verdade em tudo. São só meios de interpretar que nos desviam do caminho, mas a gente tira a verdade da Torá, a gente tira a verdade a Cabala, é uma riqueza só. Então, a mediunidade na nova era vem trazer um pouco dessas informações de tudo e desligar das religiões, desligar do dogma, desligar do paradigma propriamente dito, para que a gente possa ter um tipo de espiritualidade independente. É bem esse o foco, que as pessoas possam olhar para tudo isso e entender o que fazer com a sua história, como encaixar no seu propósito, através de outras visões, né? Ampliar um pouquinho aí as visões do mundo, né? A história da Terra, né? Contada diferente de Adão e Eva, contada diferente do macaco que levantou sozinho. Então, assim, tem mais histórias por trás de tudo isso, para a gente chegar aqui onde a gente chegou. E é isso que precisa ser falado. As nossas almas estão inquietas por isso, né? Sim, a verdade. Nós buscamos isso, né? Nós queremos ir além do físico. O físico já não nos satisfaz mais, nós queremos o metafísico, né? Porque o físico nós já conhecemos bastante, e o metafísico ainda tem muito a se explorar, né? E por isso, nesse momento agora, dessa nova era, desse novo tempo, dessa nova consciência, desse despertar que está cada vez mais rápido, faz tanta gente procurar esse metafísico, né? O que está além disso que eu estou a ver, que existe, está lá, né? Está presente. Não é porque eu não vejo que não existe. É muito legal tu falar do metafísico, que me lembra a mecânica quântica, né? E essa nova era que vem chegando, que vai unir a ciência com a fé.
Eu acho que aqui está o grande boom da nossa humanidade, da nossa liberdade espiritual daqui para frente. Mas nós precisamos, assim, evoluir de uma forma muito rápida agora. Não sei em quantos anos, não posso imaginar como é que é esse tempo, mas quanto mais rápido tu entrar no teu caminho, no teu propósito, com os 2 pés firmes, e conseguir olhar com isso, tipo assim, com segurança, sem medo. Aqui não, nesse universo desse propósito não mora o medo, gente. Não mora o medo, não mora o feio, não mora o ruim, não mora a insegurança. O julgamento, gente, né? Oi? O julgamento. Julgamento, não mora o julgamento. Julgar de nós, né? Não tem medo mais, né? Não mora a diferença, a gente consegue olhar para tudo com mais harmonioso, o mundo fica mais harmonioso, o mundo interno da gente, né? E uma vez que eu mudo essa minha visão de mundo interno, o mundo muda. É incrível, isso acontece muito claro com as pessoas, quando a gente consegue se descobrir aqui dentro e mudar algo aqui para esse bem-querer. A nossa mãe muda, o nosso filho muda, o nosso marido, a nossa esposa muda, o nosso universo muda, tudo muda, o mundo muda. É muito impressionante isso, de estar percebendo que tem tanto aqui para a gente descobrir ainda, sabe, Fabiano? Tem tanto para andar e não é criar uma ansiedade de que ande logo, ande rápido. Pegue de onde você está aí, do seu entendimento espiritualizado do momento, mas foca, estuda, investiga, procure outras verdades, vá por caminhos fora da zona de conforto, porque não tem expansão na zona de conforto. Então, sair da zona de conforto também é ter coragem de investigar verdades diferentes daquelas que nos foram ditas. Não é que algo é mentira ou algo não é mentira. Não, nesse universo do despertar não tem nem bom nem ruim. E a gente vai descobrindo isso com o tempo, porque não tem o julgamento. Então, também não tem a verdade, também não tem a mentira. Tem aquilo que faz sentido. Ontem eu tive um super insight, eu tomando banho, e eu disse assim, gente, socorro, eu devo ser uma cruza de caboclo com como é que eu falei? Com arcturianos. E me veio assim, eu digo, uma avó cabocla bem morena, um preto velho, um ancestral bem preto velho, e tipo assim, uma outra linhagem de ancestrais bem loiros, bem nórdicos, assim, tipo arcturianos, pleiadianos, né? Tem esses seres todos que o pessoal fala. E foi até engraçado ter esse insight, né? Porque é isso, dentro de mim tem tanta verdade, tem verdade do universo, tem verdade da Terra. E eu acho um meio termo dessas verdades. Eu adoro uma erva, adoro tomar um banho de... Outro dia eu estava ensinando no canal o pessoal a tomar banho de alecrim, o louro, como usar o louro para se proteger, como usar o alecrim para trazer alegria, como tomar um banho de ervas para trazer bem-estar. Eu adoro essas coisas de dar uma rodada, dar uma dançada, dar uma girada. Então, isso é muito terra e é preciso a gente viver isso também. Então, através também dessa arte, através dessa ousadia da dança e da música, despertou muita coisa na minha vida. Esse é o meu caboclo que vive aqui comigo, meu preto velho que me ajuda. A minha Índia. Não sei se tu percebes isso, Xanda, mas esses 2 polos, né? Esta busca pelo metafísico, pelo que não é físico, e ao mesmo tempo este voltar para a Mãe Terra, este voltar para a origem, né? Para as coisas naturais, está cada vez mais buscado isso no nosso dia a dia e dentro dos caminhos da espiritualidade, né? É por isso que nós iniciamos essa live fazendo isso e essa conexão, essa reconexão da Mãe Terra está aqui porque nós estamos aqui. E é preciso. Nós precisamos viver uma experiência nesta Terra. Então, nós não podemos ficar desconectados deste chão, desta terra. E essa terra tem que ensinar. E aí, todo esse trabalho que muitas terapias fazem do enraizamento, né, de estar enraizado com a terra, e a terra nos manda raiz pelos nossos pés, por esse e depois por esse chakra do coração com o universo. Esta reconexão, essa tríade, cada vez mais clara. Né? Não é muito céu, nem muito terra, mas é céu e terra juntos. E aqui, eles se encontram aqui.
No centro do universo, que é o universo de cada um, né? Mas olha só, onde é que a humanidade parou de olhar um pouquinho para a espiritualidade, né? É quando começa a lidar mesmo com o que é da Terra, porque teve muitas religiões aí na década de 70, 80, que traz muita mistificação, né? Em lidar com a Terra, em lidar com os seres que vivem na Terra, os elementais, os orixás, os seres terráqueos, terrenos mesmo, mais densos, assim como nós. E são os primeiros que estão aqui na nossa primeira camada da atmosfera, aqui embaixo mesmo, junto conosco, são os elementais azentiais, eles estão na natureza, presente na natureza, são seres que estão aqui em contato com a nossa inteligência diretamente, propriamente dita. E são seres assim, como é que eu vou dizer para vocês? A gente precisa ter bons pensamentos, ter emanar boas vibrações, bons pensamentos, e nós vamos ter tudo isso em harmonia conosco, de acordo, parte da gente, essa vontade de comunicar, essa vontade de fazer essa simbiose, essa harmonização com elementais da natureza, né? O fogo, terra, a água, o ar, o éter, tem que partir da gente, a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento de como conectar com essas energias e ter essa troca justa, porque é muito importante esse primeiro contato. Eu não tenho como estar me comunicando com anjos e seres vindos de luz, sem antes passar pela experiência de viver a Terra, porque eu sou a Terra, eu estou na Terra, e se eu não me comunico com a Terra, como que eu vou me comunicar com o andar de cima? Então, eu preciso estar aqui em comunicação direta com os seres que estão aqui comigo agora. E aí, sim, a gente vai gradativamente evoluindo esse canal até chegar, né? É como subir os escalões aí dentro de uma empresa, mais ou menos assim que funciona. A gente tem que começar por onde a gente é. Nós somos carne, somos terra, temos que nos ligar nestes elementais agora. Olha, queremos a noite inteira falando aqui, Pois. gosto e descobrindo e revelando a partir da nossa concepção. Mas olha, temos que terminar aqui nosso horário. Mas deixa eu ver aqui, a turma falou, quem acompanhou nossa live. Então, teve a Kátia que falou assim: olha, o uso do coach com a espiritualidade é maravilhoso. Maravilhoso. Né? E aí a turma que foi se identificando quando cada um de nós falávamos, quando tu falavas, né, como a Ana falou assim, é o meu caso, né, de acordo com o que tu partilhaste. Boa. Tem aqui, o Marco falou, em mim não mora o medo, que bom, Marco, então avança, né, à frente, o importante é se colocar nessa jornada, né, e o despertar não é despertar e pronto, não, é um caminho, e eu costumo falar, depois da próxima live que eu vou conversar, que é com a Sônia, da Constelação Sistêmica, ela fala muito isso, que o movimento da alma é solitário. E hoje eu postei até nas minhas redes sociais falando isso, o movimento da alma e o movimento do autoconhecimento é solitário, mas o importante é se colocar no caminho, né? É se colocar no caminho, é caminhar. E aí é a vida para nós chegarmos ao grande fim, em tese, assim, ao grande reencontro, podemos dizer. Né? É isso. Pronto. Eu não falei de uma coisinha que eu preciso falar. Não pode nada deixar de se falar aqui. Não pode. Nesse caminho todo, nesse momento atual de 2 anos para cá, né? Então, me firmei pelo coaching, a constelação familiar também fez muito sentido, porque eu também trabalho. Mas digamos assim, a minha paixão atual é a apometria quântica. A apometria quântica é o que é para a gente estar nessa conexão aqui e conseguir entrar nesse equilíbrio que eu estava falando agora, e que o Fabiano também falou, entre o céu e a terra, como que a gente consegue estar nesse meio termo. Então, a apometria me deu essa ligação de Pai Céu e Mãe Terra, e o encontro aqui na minha chamatrina. Então, eu trabalho muito com a chamatrina e essa expansão de consciência, que é tudo de bom, pela apometria quântica. É um dos temas da nossa live, porque nós vamos voltar, tem muito o que falar. Tem muito o que falar. Então, podemos fazer uma live outro dia só sobre a apometria. Só sobre a apometria quântica. Olha, é isso. Obrigado a quem participou, quem esteve conosco nesta live pioneira, Jornalismo para o Despertar, nesta conversa, neste bate-papo aqui. Né? Então, Xanda, muito obrigado, gratidão. E nós esperamos que quem escutou, quem vai escutar depois, quem vai
ver depois dessa live, porque vai ficar disponível na minha página, Sim. na página da Xanda, que isso seja uma iniciativa, um motor ali, um bichinho que Seja. motiva para cada Uma um cutucada. não ter medo, se colocar no caminho, buscar, que o resultado é surpreendente. O resultado é surpreendente. A gente se conecta com nós mesmos, nós nos transformamos com o nosso mundo, e isso é um caminhar, é um cair e um levantar, um cair e um levantar, um cair e um levantar, né, Xana? Mas com muito mais certeza e segurança, né? Exatamente. É um cair sem se magoar. É um cair, olhar, ok, cair, tá tudo bem, vamos de novo. Não As tem primeiras quedas nós ficamos assim, surpreendidos. não, Depois, não tem um tempo de parada. falou que faz parte do Autorregulação, adoro essa palavrinha, autorregulação. autorregulação, faz parte do processo. Eu aceito essa queda, eu levanto, porque eu levantei das outras vezes, e assim eu vou buscando, assim eu vou experimentando. Olha esse caminho, lindo, lindo. Xanda, obrigado para quem participou. Então, até a próxima sexta-feira. Acompanhe, eu vou divulgar na página. E partilhem, se acharem interessante essa live, agora quando terminar. E Isso. fim de semana, um grande beijo. Muito grata. Tchau, tchau, tchau.